Hello, Stars! E aí? Simple, past or present perfect? Dá uma olhada nessa imagem que eu trouxe para você e você nunca mais vai confundir. Gente, essa imagem é a exata imagem de um present perfect, um presente perfeito, algo que começou lá atrás e que permanece, né, até os dias de hoje e pelo jeito permanece bem, não é verdade? Eles estão aí olhando o quê? Olhando para o past, olhando lá para o simple past, aquilo que aconteceu no passado. Então, com essa imagem na sua mente agora, né, pensando no present perfect e no simple past, vamos à aula de hoje, vamos dar uma olhada, né, nessa estrutura aí. Olha, I live in Ireland for 4 years. I live in Ireland for 4 years é diferente do que I have lived in Annapolis since 2010. Qual que é a diferença aqui? Você consegue perceber? Aqui eu utilizei, né, a estrutura do passado e aqui eu utilizei a estrutura have lived. E aí eu quero dizer o quê? Na primeira eu estou dizendo que eu morei na Irlanda por 4 years. E na segunda eu estou dizendo que eu tenho morado em Anápolis desde 2010. Então eu continuo aqui, é um present que perfect. Eu continuo nessa situação. I don't live there anymore, né? Não moro mais na Irlanda, mas I still living here em Anápolis. E aí você tem o quê? O simple past, né? E tem o present perfect, uma coisa que continua perfeitamente acontecendo. E aí, falando sobre estrutura, o que é importante observar é que você vai utilizar na forma afirmativa, né? O subject mais o que? O verb no past, tá? Então, você tem aqui o subject, I, e o verbo aqui no passado. E no present perfect, muita atenção, você tem que utilizar o subject também, né? Na forma afirmativa, mas você vai optar entre o have e o has, dependendo do seu sujeito, mas a forma do verbo, apesar de várias vezes, né, ser aqui idêntica, esse tempo verbal aqui é o past participle, tá? Então é importante você observar isso. Como que você vai saber disso? Tcharam! Na nossa tabela de spelling que eu já mandei aí para você, né? O que que tem nessa tabela? Gente, olha aqui, o past participle e o past simple, o que que acontece com ele? Ele tem a sua conjugação muitas vezes idêntica. Então, você olha aqui o verbo like, ficou liked, né? Igual a gente viu lá, lived, ficou lived. Então, muitos alunos confundem porque eles esquecem que o past participle, ele é diferente do passado. Por quê? Porque na maioria dos casos, né, ele vai ser idêntico. Então, por ele ser idêntico, a gente acaba esquecendo que ele pode ser idêntico, mas em alguns momentos ele vai ser totalmente diferente. Igual aqui, o did é o past simple, né? É o past tense, é o verbo no passado. Mas o John, que é o past participle, ok? Então, é importante você observar essa diferença aí nas colunas do spelling do verbo. Ok, com essa, né, acho que ficou claro para você a diferença de um e do outro. Vamos dar uma praticada aqui e eu trouxe para você expressions of time, expressões de tempo que podem te ajudar a definir qual dos dois usar, tá? I had 5 classes last week. Observe que last week, né, é o que? Última semana, né? Ou seja, semana passada, eu tive 5 aulas. A última semana, gente, ela acabou. Se eu falo last week, quer dizer que, né, semana passada acabou. Então, eu vou usar o quê? O had, que é o quê? O passado aqui, né, do verbo have. Então, I had 5 classes. Eu tive, não vou ter mais porque a semana terminou. Agora, se eu usar essa expressão aqui, ó, this week. This week, o que eu estou dizendo? Essa semana. Essa semana ainda não acabou, ela ainda existe. Então, eu vou utilizar o quê? I have had. Eu tenho tido muitas reuniões this week, esta semana. Justamente porque eu posso ter mais reuniões, a semana ainda não acabou. E se eu falar I had many meetings this week, quer dizer que eu não estou mais aberto para reuniões e não haverão mais reuniões. E não é essa a ideia correta, a semana continua, então eu posso dizer o quê? I have had. A semana não terminou, seu patrão pode ligar a qualquer hora dizendo para você que você tem uma reunião, tá? Então, né, week is over and more meetings because week is still, né? A semana continua. E aí você tem o present perfect aqui embaixo e tem o simple past aqui em cima, ok, pessoal? Agora, quando eu vou falar de life, da minha vida, experience, né? Experiências de vida, eu vou utilizar sempre o present perfect. Porque eu continuo vivo, gente. Se eu tô viva, eu ainda posso, né? Fazer
aquilo novamente. Então, olha só. I have been to London 3 times. Então, o que eu falo aqui? Eu tenho estado. Eu trouxe para você essa ideia do tenho estado, porque é assim que eles pensam, tá? O pensamento deles é isso, eu tenho estado. Se eu tenho estado, eu posso estar novamente. Então, eu trouxe uma tradução bem direta para você entender o raciocínio na língua inglesa. E aí você vai pensar o quê? I have been to London 3 times. O que isso quer dizer? Que a teacher ainda está viva e que a teacher deseja e ela vai voltar em Londres. Please God. Ok? Agora, gente, I have done my homework every day. Essa eu trouxe para você. Porque você tem feito as suas tarefas, o quê? Todos os dias. Because you are a star and you speak English every day. É por isso que você está aqui hoje ouvindo essa aula. Porque treinando todos os dias, né? Você estuda a estrutura aqui. Depois você vai para o seu conversation e pratica com a gente. Então, o segredo de falar inglês bem e rapidamente é treinar diariamente. E é isso que você faz, because you are stars. Agora, gente, simple past and present perfect, para finalizar aqui, né? Dá uma olhada aqui. Lembra que eu falei para você do verbo no passado? Então, vamos falar sobre o verb to be aqui, ó. I was robbed last week, né? E aí ele pede um segundo aqui, né? Roubado, né? Você vê que ele tá aqui. Mas vamos focar no verb to be aqui, ó. Eu fui roubado última semana, ou seja, semana passada acabou e eu fui roubada lá, tá? Então, essa expressão me ajuda a definir o uso do simple past, ok? Ok, agora, teacher, students, dá uma olhada nessa daqui, ó. I have been robbed once. Tem um significado totalmente diferente. Eu tenho sido roubado uma vez. Então, eu fui, né? Eu fui roubada uma única vez, tá? E isso quer dizer o quê? Que, né, eu posso ser roubada novamente. Misericórdia. Enfim, aconteceu uma vez e pode acontecer novamente. É uma experiência de vida. Muito bem. O que eu quero que você observe aqui? A utilização do verb to be, was no passado, e a utilização do have, tá? Olhando para isso, olha aqui. She was, né? Porque eu falo I was e falo she was. Ok. Agora no present perfect. She has. Lembra que muda para a terceira pessoa? She has. No caso aqui, se eu colocar they, eu vou falar they were, né? Porque terceira pessoa do plural. Então, o verb to be muda para were. E se eu falar they aqui, eu volto pro have. Ok, pessoal? Lembrem-se dessa regrinha aí, né? Do have, do has e do verb to be. Ok? Agora, né? Have and has no present and to be no past. Vamos dar uma olhada? I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has. Ok? Lembrando que isso daqui é pronome e esse é o verbo have aqui no present. Então, você tem o have aqui para esses três e o has para he, she, it. E o verbo to be? You were, aqui no passado, né? O passado, o verbo to be. You were, we were, they were, I was, she was, he was, it was. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. And keep going, ok? Keep doing your homework every week. Alright? So that's it, guys. Bye bye.